futsal surgiu na minha vida através de uma aula de educação física em 1984, ali na escola chamada Barros Carvalho, em Recife, onde eu estudava. Eu tinha 12 anos e tudo começou, o futsal na minha vida, através dessa aula que o professor nos fez, e eu gostei demais, e dali tudo iniciou a prática esportiva no futsal na vida do Manuel Tobias. Depois desse momento que eu tive ali, da descoberta do futsal na escola, eu joguei nesse mesmo ano o Campeonato Pernambucano pela escola, jogos abertos, me destaquei e fui convidado, vamos dizer assim, a fazer parte no ano seguinte, integrar as equipes de futsal do Clube Náutico Capibaribe, onde tive uma estrutura melhor, uma formação bem melhor, e aí eu comecei a me dedicar ainda mais assiduamente ao futsal. Nesse tempo, de 85 até 88, eu também comecei a jogar futebol de campo a convite de um treinador que assistia os jogos e treinos do futsal, e era tudo pertinho, então eu joguei 3 anos, mas foi em 88 para 89 foi que eu decidi, que eu senti que realmente eu tinha uma história bacana no futsal. Não me arrependo da escolha, até hoje para mim foi fundamental essa escolha, e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma brilhante carreira de sucesso vitorioso no futsal. Bem, as minhas dificuldades na época foram enormes, né? Sem muita estrutura financeira, familiar, muita dificuldade de poder ter a condição, até mesmo condição de ir para os treinos, muitas dificuldades. E sem dúvida essas dificuldades foram importantes, eu digo, porque fizeram parte do processo da minha construção como atleta, como caráter, como formador, de uma base que foi importante. E eu vejo que sem o processo, sem essas dificuldades, eu acho que ninguém consegue chegar e ninguém consegue se aperfeiçoar. Então as dificuldades ali em Recife foram enormes. Tive o privilégio e também muita bênção de Deus de poder participar com grandes professores, técnicos que me ajudaram, me orientaram, e principalmente a minha família, né, que foi uma parte integrante, importante e na minha trajetória, principalmente no começo, que foi muito difícil. As grandes lições que o futsal me trouxe foi, sem dúvida, importantíssimas, e carrego até hoje na minha vida profissional, depois que eu pendurei meus tênis, que sem dúvida foi a disciplina, a perseverança, a resiliência de você não desistir, mesmo com as dificuldades que existiram, mesmo com os problemas de você, de repente, em uma parte da sua jornada, não conseguir os seus objetivos que você almejava. Mas o futsal, sem dúvida, nos traz uma lição, além de tudo isso, uma lição de que você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. É um esporte coletivo, como a gente vê, todo mundo depende do outro, e isso é importante. E, sem dúvida, nos traz a memória que, mesmo dependendo uns dos outros, a gente tem que fazer bem a sua parte, né? Então, o futsal também me trouxe a constância de que todo dia você tinha que provar que era capaz. E na vida é assim, todo dia nós saímos para as nossas tarefas, nossas jornadas, sabendo que temos que realmente matar um leão por dia. E para você matar esse leão, você tem que estar super preparado. Então, o futsal nos traz e nos deu essa grande lição de não procrastinar, buscar sempre. Olha, a diferença hoje do futsal para a minha época, basicamente, é a questão da mídia, né? Hoje o futsal, não é que na minha época não existia mídia, tinha, mas não era tão assíduo como hoje, né? Hoje o futsal tem um espaço globalizado, bastante efêmero, né? Onde hoje, simultaneamente, você pode estar assistindo, estar convivendo, estar
aprendendo com várias ligas do mundo ao mesmo tempo. Me lembro na nossa época que a gente ia jogar contra as principais seleções do mundo. A gente tinha que realmente preparar um vídeo, alguma coisa assim, e para poder jogar. Às vezes nem tinha o vídeo, nem tinha essa disponibilidade. E a principal diferença é essa, porque a nível de treinamento, claro que os treinamentos ficaram mais aperfeiçoados, mas na nossa época nós tínhamos uns treinamentos realmente para aquela época que muita qualidade, e eu vejo a principal diferença é isso. É essa, né? Do futsal da minha época com o futsal praticado de hoje. A importância de ser eleito por 3 vezes o melhor jogador do mundo, para mim, claro que foi uma conquista fenomenal, né? Não dá para quantificar e qualificar essas conquistas. E foi importante, né? Mas o que ficou para mim é que quando você consegue chegar ao sucesso, você tem que lembrar de que o quão difícil foi chegar ali. Então, você não pode perder de vista nunca as suas origens, né? De onde você veio, de quem te ajudou, né? Quem foi pedra de passagem para você brilhar, dos seus companheiros, né? Tanto de clube como seleção, todos os técnicos. Então a gente tem que ter essa consciência de que você não chegou sozinho. E claro que é muito bacana ver seu trabalho reconhecido e você fazer parte de uma história como é a do futsal, uma história tão rica. Então, o que eu posso dizer que é uma delícia, mas uma delícia com autorresponsabilidade, sabendo que tudo que foi feito com dedicação, com suor, com lágrimas, com vitórias, com derrotas. Bem, eu sempre escolhi o futsal, né? Como eu falei, eu joguei por uma época no Clube Náutico Capibaribe, futsal e futebol de campo. Eu era praticamente titular absoluto das duas categorias, mas o futsal chegou o momento que eu tive que escolher. E aí esse momento chegou ali, foi em 89 para 90, onde eu fui contratado pela Votorantim, uma equipe que chegou a ser vice-campeão do Brasil naquele ano, e aí nesse ano eu fui escolhido, convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, em 1990. E aí eu tive que fazer a escolha, e para mim não foi difícil não, porque eu sempre gostei de jogar futsal, além de jogar profissionalmente, e como eu falei, eu fui um atleta privilegiado, que gostava de jogar o esporte e era profissional, remunerado para isso. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Os meus momentos importantes da minha carreira foram vários, né? Eu acho que o primeiro momento importante foi a minha ascensão, né? Ali do futsal pernambucano, o Clube Náutico Capibaribe, depois fui jogar na Votorantim, apenas com 17, 18 anos já na categoria profissional. Primeiro ano já fui escolhido para a seleção brasileira. Esse momento foi marcante. Depois de dois anos seguidos, meu primeiro mundial de 4 que eu disputei foi marcante também, porque ali era um divisor de águas. E você chegar na seleção brasileira com 20 anos para 21, ser titular, jogar um mundial de titular e ser campeão mundial, isso foi marcante demais. Isso é história. E sem dúvida outro momento foi a sequência, né? Que tudo bem, você chegou e aí? E depois? Né? Porque eu sempre falo que difícil não foi chegar numa seleção brasileira, difícil foi permanecer mais 3 ciclos para frente, né? De 4 anos. Então, esses 3 momentos marcantes na minha história no futsal, não só na seleção, mas nos clubes, e todos eles eu guardo com o maior carinho e o maior aprendizado de tudo aquilo que a gente realizou com dignidade, com respeito e tentando fazer o melhor. Olha, hoje eu vejo o futsal devido a algumas regras que foram realizadas, né? Eu sou o maior defensor de não ter o goleiro linha, porque eu acho que com o goleiro linha o futsal, tudo bem, ficou muito mais dinâmico, mas perdeu a essência.
Hoje difícil a gente ver equipes construindo na sua quadra, o seu espaço de defesa. Então isso acho que fez o futsal ficar um pouquinho um esporte mais dinâmico, mas menos técnico, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que o futsal, para mim, hoje poderia estar num patamar ainda melhor, nível técnico. Eu acho que não é demérito de ninguém de a gente voltar atrás, né? Com essa regra do goleiro. E sem dúvida a Liga Nacional hoje ganha um status próprio, totalmente independente, e eu fico muito feliz porque quem começou lá atrás, em 1996, a primeira liga com praticamente 10 equipes, hoje a gente vê mais de 20 equipes participando, e isso é sensacional. Sem dúvida, diante de todos os acontecimentos, de tudo que eu passei, que eu vivenciei, que Deus permitiu que eu experimentasse, né? Todas as vivências que eu tive desde o início ali na escola Barros Carvalho com 12 anos e desde do meu último ano, que foi em 2007, ali no Polaris Outro Catarrena, na Espanha. Todas as experiências, todas os desafios, os processos, as jornadas foram fundamentais e são fundamentais na minha vida. Eu quero dizer que o esporte realmente me forjou. Eu fui dependente do esporte no sentido de transformação de caráter, de disciplina, de respeito, de lutar dentro da regra do jogo, ser ético, saber dividir o espaço com o companheiro. Aprendi que você ganha hoje e amanhã você tem que trabalhar mais para continuar ganhando, né? Porque difícil não é chegar, difícil é se manter. E eu sou grato a Deus. No futsal me trouxe minha família, eu conheci minha esposa através do futsal, meu filho cresceu no futsal. Essa pergunta eu já respondi, eu acho que umas 1000 vezes. O futsal é um esporte genuinamente brasileiro, o futsal é um esporte vistoso, maravilhoso de assistir, e porque ainda não é tão valorizado. E a mesma pergunta e a mesma resposta, porque o futsal ainda está na sombra do futebol de campo, né? Haja vista que o futsal teve a grande oportunidade de ter um divisor de águas, que foi nas Olimpíadas de 2016 aqui, que eu achava que o futsal não merecia somente, era um momento, né, importante para que o futsal saísse de vez da sombra do futebol. E infelizmente isso não aconteceu. Eu acho que o futsal precisa urgentemente, falta essa cereja do bolo para que realmente o futsal possa se tornar, vamos dizer assim, independente, né? Independente do futebol. Então eu acho que a falta de valorização parte daí, até porque o futsal precisa se tornar sim um esporte olímpico e eu digo que já passou até da hora. A nossa torcida é que isso aconteça em breve.